Bom dia, Melo, bom dia a todas e todos. Começando este Fórum Mídia do dia 18 de novembro, segunda-feira, dia cheio no Rio de Janeiro, onde você está, né, Melo? Acontece a cúpula do G20, hoje e amanhã, né? Depois de um final de semana e um feriado um tanto quanto conturbados por conta do ataque terrorista do bolsonarista em Brasília, né? Enfim, Brasil pegando fogo nesses últimos dias e hoje Rio de Janeiro recebendo a cúpula das 20 maiores economias do mundo. Então, jornal aqui da noticiário do Fórum Café bastante cheio hoje. Mas vamos falar aqui da nossa imprensa agora. E eu separei um assunto que até se conecta um pouquinho com o que o Melo vai falar, que eu já vi aqui o que o Melo preparou, né, para falar sobre a responsabilidade da imprensa na situação fiscal do país, né? A gente vai mostrar aqui uma entrevista em que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, vai para cima das empresas de mídia, né, e sua responsabilidade com a situação fiscal no Brasil. Ele fala da questão da desoneração da folha, enfim. Eu trouxe um outro caso que mostra um pouco como a imprensa brasileira é responsável não só pela situação fiscal no Brasil, como por outros aspectos aí que prejudicam os trabalhadores, né? O âncora da Band, né, da TV Bandeirantes, o Oineg, ele fez um editorial na última sexta-feira, naquele momento em que o apresentador expressa sua opinião pessoal na bancada do jornal, né? Ele fez esse editorial detonando a proposta de contra a escala 6 por 1, né, a PEC de autoria da deputada federal Erika Hilton, que acaba com a escala 6 por 1 no Brasil. Ou seja, ele estava defendendo que trabalhadores possam, de fato, trabalhar 6 dias seguidos na semana com apenas um dia de folga. Fez ali, né, o jogo dos patrões, né, o jogo de quem manda nas empresas, de quem manda na sua empresa, no caso, a Bandeirantes, e sem qualquer fundamento, né, sem qualquer tipo de base para isso, dizendo que acabar com a escala 6 por 1 provocaria desemprego, né, porque os empresários, os patrões teriam que demitir para compensar, né, esses dias a menos trabalhados, né? Sendo que há diversos países no mundo que já vêm vivenciando essa experiência, né, que já vêm aplicando não só o fim da escala 6 por 1, como dias, semanas com dias úteis de trabalho muito menores, né? Aqui na Alemanha mesmo foi feito um teste de 4 dias de trabalho na semana e mais de 70% das empresas que participaram desse teste decidiram continuar adotando uma semana de apenas 4 dias de São Paulo de trabalho, porque os resultados foram muito positivos, né? Tanto do ponto de vista do desempenho dos funcionários e, por sua vez, esse bom desempenho refletiu nos ganhos dessas empresas, né? Então, não tem base técnica ou factual para dizer que o fim da escala 6 por 1 provocaria desemprego. Mas só para contextualizar aqui o que o Eduardo Oineg disse, ele, na verdade, adotou um tom alarmista, né? Ele tentou provocar uma espécie de pânico social ao afirmar que com o fim da escala 6 por 1, todo mundo vai perder o emprego. Vou abrir aspas aqui para a fala dele. Reduzir a jornada de trabalho sem redução salarial é irreal. O empregador que quisesse manter a produção precisaria contratar mais gente para compensar as horas não trabalhadas. O produto iria encarecer e, ficando mais caro, as vendas iriam cair. A empresa iria quebrar e todo mundo ia perder o emprego, disse aí o âncora do jornal da Band. Lembrando que essa PEC proposta pela deputada federal Erika Hilton conquistou apoio, inclusive, de deputados de partidos do chamado Centrão e deputados de direita, né? É algo que transpassou a ideologia dos partidos, já reúne mais assinaturas que o necessário para a PEC começar a tramitar, né? Ou seja, a PEC já foi protocolada porque atingiu o mínimo de 170 assinaturas e já está ali perto das 200 assinaturas, né? Tem apoio mais que necessário para tramitar. É uma demanda popular. O abaixo-assinado, a petição online pelo fim da escala 6 por 1, lançada lá pelo movimento Vida Além do Trabalho,
encabeçado pelo Rick Azevedo, vereador eleito para o Rio de Janeiro, a petição online já tem quase 3 milhões de assinaturas e vem crescendo de maneira meteórica, né? Então, é uma demanda em voga na sociedade. Vários países já não só vêm adotando já adotaram o fim da escala 6x1, como vem trabalhando com experiências que prevê uma semana de trabalho com dias de trabalho, com menor número de dias de trabalho, né? Escalas 4x3, 5x2, enfim. E aí, um âncora de um telejornal de bastante audiência faz esse desserviço, né? De tentar produzir esse pânico, né? De falar de maneira alarmista que o fim da escala 6x1 provocaria demissões, né? Que reduziria salários, coisas do gênero, né? Então, mais uma vez, a mídia se colocando no papel não de um representante da sociedade, mas de porta-voz das elites financeiras do país e de porta-vozes do setor empresarial, né? O que o Eduardo Oineg fez ali foi reproduzir a visão de seu patrão, né? Pois bem, a declaração dele foi detonada nas redes sociais, evidentemente, porque, como eu disse, é uma pauta que vem mobilizando muito a sociedade. Tiveram manifestações, né, no feriado de 15 de novembro, manifestações cheias em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras capitais. Então, naturalmente, houve reação a esse comentário dele. Tem dezenas e dezenas de publicações nas redes sociais, né, criticando o comentário do Oineg e também outras mais em tom de piada, né, memes com esse comentário dele. Eu até separei um deles aqui que eu achei engraçado, que esse usuário aí do Twitter comenta, né, na publicação em que é divulgado esse editorial do Oineg. Olha só o que esse usuário comenta. O engraçado é que o jornal da Band é de segunda a sexta e não quebrou. Pois é, né? Ele defende o fim dessa. Ele é contra o fim da escala 6x1, porque, segundo ele, a escala 6x1 vai fazer empresas fecharem, trabalhadores serem demitidos, salários serem reduzidos. No entanto, ele mesmo trabalha na escala 5x2, né? Ele trabalha de segunda a sexta-feira. O jornal dele é apresentado de segunda a sexta-feira e até hoje não quebrou, tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Enfim, eu trouxe esse assunto somente para registrar aqui mais uma vez como a imprensa, ao contrário do que deveria, né, que é promover o debate público em torno de pautas que são demandas da sociedade, ela se coloca nesse papel de servir de porta-voz aos interesses de seus próprios patrões, né? Enfim, aí eu trouxe esse assunto já para dar o gancho para o Antônio Melo também, que trouxe essa fala do Haddad apontando a responsabilidade de empresas de mídia na situação fiscal do país, né? E eu já vou passar a bola direto aí para o Melo, que ele vai saber falar disso mais do que hoje. Eu já subi a apresentação dele aqui. A notícia é da semana passada. O ministro Haddad saiu de uma reunião com o presidente Lula e deu uma coletiva. Para sorte, né, vamos dizer assim, da imprensa, aconteceu o atentado à bomba que simplesmente tirou qualquer outro assunto da pauta, né? Ficou, a gente só, desde aquele dia, praticamente, vive cobrindo os acontecimentos a partir do atentado à bomba lá na praça, na frente do Supremo, lá, o tio França jogou bombas em cima da estátua da Justiça e depois se matou. E isso, então, ficou escondido. A Folha apenas fez uma publicação e só isso. Ninguém repercutiu. E foi um pito que o Haddad passou na imprensa, cobrando não só uma responsabilidade fiscal das empresas, que eles abrissem mão dos seus benefícios fiscais em prol do país, como um esforço, né, que eles tanto cobram do governo, a tirar dos mais pobres, como também na comunicação das emendas.
Então, ele deu uma chamada legal em cima deles, partindo pela primeira vez para cima, como eu coloquei ali, da mídia. O Brasil estaria muito melhor se a imprensa não jogasse contra. Ele botou o dedo no nariz. Vamos lá, vamos tentar ler daqui, viu? Vamos ver se eu consigo. Quer que eu leia aqui, Melo? Aqui eu consigo. Lê aí, porque está difícil para mim ler aqui. Vamos lá. Bom, hoje divulgamos áudios, isso é a declaração do Haddad, tá? Só contextualizando. É a declaração completa dele, né, para a mídia nesse dia. Isso, abre aspas. Hoje divulgamos os dados dos subsídios até para conter as iniciativas que visam aumentar subsídios para determinados setores. Vocês estão acompanhando no Congresso, sabem que há iniciativas nesse sentido. Hoje nós demos a público pela primeira vez na história incentivos fiscais dados a cada empresa individualmente e aos setores de forma agregada. Vocês vão ver que aquela medida do ano passado, e foi muito questionada no final do ano passado, sobre a desoneração da folha e sobre a questão do PERSE, como a Receita Federal tinha razão. Nós dizíamos que se a medida provisória 1202 de 2022 fosse aprovada, vamos terminar 2024 com equilíbrio fiscal previsto na peça orçamentária, que todos diziam que não está equilibrada. E eu dizia, está equilibrada. E se nós aprovarmos a MP 1202, se a imprensa, que é beneficiada com a desoneração da folha, tiver a compreensão de que é importante acreditar no Brasil, voltar a pagar tributo sobre a previdência dos seus funcionários, nós não estaríamos passando por essas coisas. É importante que a própria imprensa faça uma reavaliação do comportamento que ela teve no ano passado, quando a Fazenda, com razão, anunciou os números da desoneração da folha e do PERSE. Fomos muito criticados porque estávamos supostamente exagerando nos números. E hoje, o que se comprova é que estávamos certos e vocês da imprensa estavam equivocados. Bem contundente essa fala do Haddad, né, Melo? Ele tá botando o dedo na cara, cobrando, né? E aqui o Haddad prossegue, né? É importante vocês fazerem essa reflexão, porque o esforço fiscal tem que ser de todos, inclusive de vocês. Vocês têm que parar de defender interesses particulares e passarem a defender interesses gerais de toda a sociedade. Só um parênteses, aqui é bem o que eu estava falando ali sobre o comentário do Oineg, né? No jornal da Band. O Eduardo Oineg, ao se rebelar contra o projeto que prevê o fim da escala 6x1, né, ele, como jornalista, ele deixa de expor os reais interesses da sociedade e passa a defender interesses particulares, tal como o Haddad está apontando aí nessa crítica às empresas de mídia com relação à desoneração da folha, né? Prosseguindo aí com a fala do Haddad. Subsídios vão continuar a ser enfrentados, mas nesse conjunto de medidas estamos trabalhando a questão da dinâmica dos gastos. Mas a Fazenda vai continuar trabalhando na questão dos gastos tributários também, porque é papel de qualquer governo trabalhar o gasto tributário para coibir as ações de lobby, que vocês conhecem muito bem. É preciso fazer uma avaliação. Vocês pressionam muito o Estado brasileiro com razão, é papel de vocês. Mas vocês têm que também fazer uma reavaliação do comportamento de vocês. Estamos pedindo para o Judiciário, para as Forças Armadas, para o próprio Legislativo em relação às emendas um esforço. Vocês também podem, enquanto instituições, levar ao conhecimento o esforço que tem que fazer. É muito dinheiro que foi dado para a imprensa. É muito dinheiro que foi dado para empresas ganharem com a pandemia. Ganharam com a pandemia em função das pessoas estarem em casa e estão hoje se beneficiando de uma lei que foi mal elaborada sob protesto nosso. Dizíamos desde o começo, esse valor de renúncia é muito superior ao que está sendo estimulado aqui pela lei aprovada. Prosseguiu aí o ministro Fernando Haddad. Aí ele está se referindo diretamente ao PES, que foi uma medida criada em 2021, no período da pandemia, e que perdura até hoje, quando a pandemia já acabou há muito tempo, e que eles botaram a faca no pescoço do governo no final do ano passado, quando o Haddad propôs o fim de uma série de benefícios, inclusive a desoneração das empresas, como ele diz aí, né? Tem que pagar a previdência dos seus funcionários
né? A mídia que tem essa desoneração, e também o PERSE, que empresas de eventos e tal, quando já acabou a pandemia há muito tempo. Sim. Bom, prosseguindo aqui a fala do Haddad, abre aspas. Nós precisamos confiar mais nas instituições de Estado. A Receita Federal é uma instituição de Estado, não tem partido. Tem o país como preocupação. Quando ele emite um juízo de que o rombo no PERSE e o rombo da desoneração tem aquele tamanho, vocês precisam aprender a levar isso a sério. A Receita não está aqui para defender A, B ou C. A Receita está aqui para defender o patrimônio público. Vocês me procuram para obter informações e eu estou dando informações para vocês hoje do tamanho do rombo da desoneração e do PERSE. E parece que nada do que aconteceu no país de um ano para cá. Não, e parece que nada aconteceu no país de um ano para cá. Parece que nada aconteceu. O que aconteceu foi que a Receita Federal estava certa e que hoje estaremos numa situação muito mais confortável se a credibilidade da Receita não tivesse sido colocada em xeque pela própria imprensa. O Haddad está detonando a imprensa aqui, né, Melo? De uma maneira muito educada, né, muito polida, mas ele está detonando a imprensa, né? Cobrando diretamente a responsabilidade na divulgação, na distorção dos fatos, entendeu? E diretamente. Aqui agora o próximo slide mostra uns dados que eu peguei hoje aí do Mauro, que ele levantou, porque esses dados foram já naquele dia da semana passada, acho que foi quarta-feira, já foram liberados. Estão lá para todo mundo conferir. Como fez o Wikileaks lá na época do Assange, o Haddad fez agora, liberou os dados para todo mundo poder ir lá e conferir quanto é que cada empresa está tendo desoneração e tirando do governo e que quer cobrar do BPC, do mais pobre. Está aí, ó, Globo, 177,6 milhões. Record, 29,9 milhões. UOL Folha, 24,8 milhões. Estadão, 17,7 milhões. SBT, 17,5. Editora Abril, 2,5. Isso sem contar outras, porque são tantas empresas e elas têm várias empresas, são grupos. Não é? A Globo tem agropecuária, né? A Globo tem vários investimentos, café, a família Marinho. Então, quanto mais não tem por aí que se está abrindo mão e ele só cobrando de que se tire dos mais pobres. É isso que foi colocado e, felizmente, para a mídia, houve o atentado à bomba e eles puderam fingir que esse assunto não aconteceu, porque eu queria ver eles se debruçarem sobre esses números aí. Queria ver uma reportagem grande com esses dados aí que estão disponíveis. Desde a semana passada aqui na Fórum, está sendo denunciado. Eu ontem coloquei lá na revista Fórum. Hoje o programa aqui no Fórum Café, o Mauro abriu aí. O Plínio tem matérias sendo produzidas e já no ar lá na revista Fórum. E vamos ver qual vai ser a reação da Folha, do Estadão, se eles vão cobrir isso daí, dar uma resposta ao ministro Haddad, que cobrou deles responsabilidade. Vamos ver agora os editoriais deles, como serão. É isso aí. Obrigado, Ivan, pela leitura aí. Imagina. Que está dando mesmo. Imagina aí. E eu sei que o Mauro já passou mais cedo, mas só para a gente fechar aqui, vou colocar rapidinho o vídeo do Haddad dando essa declaração. A gente deu a parte mais extensa, mas só um resuminho aqui para o pessoal captar melhor o que ele falou, até para, se porventura alguém não estava aqui antes, né, poder ver agora. Esse vídeo também está lá na minha matéria. Mudamos os dados de subsídios até para conter, né, as iniciativas que visam aumentar os subsídios para determinados setores. Vocês estão acompanhando o Congresso, sabe que há iniciativas nesse sentido, e hoje nós demos a público pela primeira vez na história os incentivos fiscais dados a cada empresa individualmente e aos setores, né, de uma forma agregada. Então vocês vão ver que aquela medida do ano passado foi muito questionada no final do ano passado sobre desoneração da folha e sobre a questão do PERSE, como a Receita Federal tinha razão.
E nós dizíamos o quê? Se a medida 1202 for aprovada, nós vamos terminar 2024 com o equilíbrio fiscal previsto na peça orçamentária, que todos diziam que não estava equilibrada. E eu dizia, ela está equilibrada, e se nós aprovarmos a 1202, se a imprensa que é beneficiada com desoneração da folha tiver a compreensão de que é importante acreditar no Brasil, voltar a pagar tributos sobre a previdência dos seus funcionários, nós não estaríamos passando por essa coisa. Então é importante que a própria imprensa faça uma reavaliação do comportamento que ela teve o ano passado, quando a Fazenda, com razão, anunciou os números da desoneração da folha e os números do PERSE. Nós fomos muito criticados porque supostamente estávamos exagerando nos números, e hoje o que se comprova é de que nós estávamos certos e vocês da imprensa estavam equivocados. É importante vocês fazerem essa reflexão, porque o esforço fiscal tem que ser de todos, inclusive de vocês. Vocês têm que parar de defender interesses particulares e passar a defender interesses gerais de toda a sociedade. Tá bem? Sabão, pito. Isso aí. É isso aí, pois é. Bom, como o Antônio Melo já disse, na Fórum, o Plínio acabou de publicar uma matéria sobre este assunto e tem outras aí em produção, uma pauta que vai estar presente hoje no nosso noticiário, também aqui na programação da TV Fórum, é tema para o Mauro, para o Luiz Costa Pinto, que está aqui já, enfim. Vamos continuar falando sobre, né, Mauro? Sim, eu mandei para o Plínio agora um quadro atualizado que ele descobriu mais valores. Então, a Globo, o Grupo Globo continua com 177,6, mas o UOL Folha pulou para 54,8 e a Record pulou para 34,6. Os valores são ainda maiores do que aqueles que a gente tinha apresentado no caso do UOL e da Record. Os números já estão atualizados nesta reportagem que o Plínio acabou de publicar lá na Fórum, e vai ser tema nosso. Ele está fazendo pelo menos mais 2 ou 3 reportagens com detalhes sobre esse universo aí da mamata, né? O DIRB, Declaração de Investimentos, de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades, e também impunidades, por que não, tributárias, né? A mamata da burguesia brasileira, né? Em todos os aspectos, né? De mídia, mineradora, agro, o setor mais beneficiado é o agro, né? É o agrofascismo, é isso aí. Valeu, gente. Amanhã tem mais Fórum Mídia. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, Valeu, também. obrigado.